Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. A Fiocruz lançou uma cartilha com orientações para passar o Natal e o Réveillon em segurança. As recomendações também serão divulgadas pelo WhatsApp. Apesar do Brasil registrar queda nos principais indicadores da doença em função da imunização, o Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz lembra que a pandemia ainda não acabou. Assim como no fim do ano passado surgiu a Delta, a descoberta da nova variante Ômicron representa um alerta sobre a pandemia e os cuidados necessários durante as festas de fim de ano. Por isso, a cartilha tem o objetivo de informar a população que, além da vacinação, é fundamental manter as medidas de proteção. Para ajudar a identificar formas mais seguras de passar o Natal e o Réveillon, diminuindo os riscos de transmissão da Covid-19 no período, foram listadas recomendações na cartilha. Para participar de encontros e eventos de fim de ano, todos precisam estar vacinados, inclusive com a dose de reforço aos grupos que já podem ter essa proteção. Também é recomendado evitar aglomerações, preferir ambientes abertos e ventilados, manter distância mínima de 1,5 m, usar máscaras e higienizar sempre as mãos. E nos destaques internacionais, depois da imprensa chinesa informar que foi detectado o primeiro caso da variante Ômicron na cidade de Tianjin, o país confinou 500 mil de pessoas. A restrição acontece a poucas semanas do início dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. A província de Zhejiang, motor econômico da China, registrou um foco de Covid-19. Com isso, autoridades anunciaram o confinamento de 500 mil de pessoas no país. Também foi ordenado o fechamento de estabelecimentos comerciais em vários distritos. A província registrou 44 dos 51 casos de Covid-19 por contágio direto detectados na China, o que elevou a quase 200 as infecções desde a semana passada. O número de contágios no território chinês é bastante reduzido na comparação com outras grandes economias. Mesmo assim, autoridades locais organizaram testes em larga escala e confinamentos localizados para enfrentar o surto. A imprensa chinesa informou na segunda que o país detectou o primeiro caso da variante Ômicron da Covid-19 na cidade de Tianjin, que fica no norte da China. O país está a poucas semanas do início dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, marcados para começar em 4 de fevereiro. Mais de 540 mil pessoas foram confinadas em Zhejiang. Um tribunal francês multou o gigante banco suíço UBS em 1 bilhão e 800 milhões de euros por fraude fiscal. Esse valor equivale a aproximadamente 10 bilhões de reais. A multa ocorre no âmbito de uma decisão de apelação sobre a acusação de que o banco ajudou residentes franceses a cometer fraude fiscal. O UBS levou o processo a um tribunal de apelação de Paris, depois de ser multado em uma primeira decisão de 2019 em 3,7 bilhões de euros. Em um comunicado, o banco informou que vai analisar a decisão e todas as opções, inclusive recorrer ao Tribunal de Cassação. Já a filial francesa do UBS foi exonerada da acusação de cumplicidade em lavagem de dinheiro agravada, mas foi condenada por cumplicidade em incentivo bancário ilegal aos seus clientes. 6 ex-líderes da instituição financeira também foram processados. 4 acabaram condenados. E de volta ao Brasil, o assunto agora é o Dezembro Laranja e a campanha organizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para alertar sobre a importância da prevenção contra o câncer de pele. Um levantamento recente mostra que mais de 80% dos brasileiros sabem como evitar danos à pele, mas a maioria não se cuida. Verão, calor, sol. Nesta época do ano aqui no Brasil costuma ser tão quente que parece ter um sol para cada um, como dizem por aí. E sol é vida. Ele é necessário para a gente viver, ele dá uma sensação de bem-estar e ele é essencial, né, para a produção de vitamina D, que é essa vitamina essencial para os nossos ossos, né? Mas a exposição solar excessiva em horários de pico e sem proteção pode ser muito prejudicial.
Esses raios solares, são raios ultravioleta, eles acabam fazendo dano no DNA da nossa célula. Então, quando a gente queima do sol, esses danos de DNA vão se acumulando e ao longo dos anos, esses danos podem gerar um câncer de pele. Com a chegada da estação mais quente do ano, chega também um alerta de prevenção contra o câncer de pele por meio da campanha Dezembro Laranja, organizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. O câncer de pele é um dos mais comuns em todo o mundo e também aqui no Brasil. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, os tipos não melanoma correspondem a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Mas a maioria desses casos tem cura. Os não melanoma, que seriam aqueles tumores que realmente as pessoas vão procurar o dermatologista faz a retirada da pinta, né, ou de alguma lesão que venha na pele, isso na grande parte das vezes se resolve nesse momento. Já o tipo melanoma é mais complexo. Que é um tumor mais agressivo, um tumor que tem mais capacidade de metástase, principalmente para órgãos à distância, né? Metástase é a saída do tumor da região primária, que seria a pele, e vai para regiões à distância no corpo. Mas tem tratamento. Hoje, com o advento da imunoterapia, a gente vê mesmo doenças já avançadas obtendo cura. Então, realmente é um grande avanço dentro da oncologia clínica, é o tratamento de melanoma. O câncer de pele pode levar décadas para aparecer. Normalmente surge após anos de exposição solar inadequada, mas algumas pessoas são mais propensas a desenvolver a doença. Além do fator hereditário, tem risco maior pessoas de pele mais clara e pacientes imunossuprimidos. Então, pacientes que sofreram que apresentam foram transplantados de rim ou transplantados de medula que usam medicações imunossupressoras também têm maior risco de desenvolvimento de melanoma. Na maior parte dos casos, o câncer de pele se manifesta como uma pinta e é preciso ficar atento. Caso ela modifique ao longo do tempo ou seja uma lesão nova, né? Então, puxa, eu não tinha uma pinta no dorso e ela surgiu e ela vem aumentando, ou ela sangra, ou ela tem áreas de diferentes cores, né? Então, esse tipo de lesão que é a lesão que a gente tem que estar realmente alerta e orientar a população a procurar atendimento dermatológico. Mas antes disso é melhor prevenir. E a receita nesse caso, praticamente todo mundo conhece. Um levantamento realizado pelo Instituto Ipsos mostra que 86% dos entrevistados sabem e concordam que usar protetor solar diariamente é necessário para prevenir o câncer de pele. Mas apenas 37% deles mantêm esse cuidado no dia a dia. Mas é chegada a hora de mudar esse quadro. Então, atenção às dicas. Uma paciente que está preocupada com manchas de melasma, né, ou que já teve um câncer de pele, a gente recomenda todos os dias, mesmo quando nublado, porque a gente sabe que os raios ultravioleta passam pelas nuvens. Então, a gente recomenda uma quantidade de 1 colher de chá de protetor solar para aplicar no rosto. E qual que é o FPS? Tem que usar o filtro de proteção solar. A gente sabe que com o FPS 30, você bloqueia 95% dos raios ultravioleta. Então, isso já é um FPS bacana. O dermatologista ressalta ainda que é preciso aplicar o protetor diariamente em todas as áreas mais expostas, como rosto, braços e pernas. Ele destaca que também é muito importante usar protetor labial, já que a pele do lábio é muito fina. Na praia ou piscina, também é recomendável o uso de roupas protetoras de UVA e chapéus ou bonés. E claro, é preciso evitar a exposição solar das 10 da manhã às 4 horas da tarde. E tomando todos esses cuidados, então, é só curtir o verão com toda a proteção. Exatamente. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigado pela companhia.